Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Física com Edu, além do Universo Exato. Sou o professor Eduardo e hoje vou responder algumas questões de física que envolvem conceitos da lei de Newton, que tem força de atrito, força-peso, força normal. Bastante interessante, pessoal. Então preste atenção, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E comente também, viu, pessoal? Se tiver alguma dúvida, comente também. Se quiser agradecer pelos vídeos, comente. Bora lá então. Aqui diz o seguinte, pessoal, nessa primeira questão, né? Eu acredito que essa é a questão mais trabalhosa aqui dessas quatro. Aqui diz que um objeto de 20 quilogramas, então aqui está dizendo que esse objeto tem massa, né, de 20 quilogramas, está sujeito a uma força-peso e uma força normal. Sabendo que o objeto se encontra em uma superfície, né, aqui plana, e que o mesmo está sendo puxado da esquerda para a direita com uma força de 2.500 newtons. Sendo o diatrito, sendo o diatrito cinético de 0,2, quer dizer aqui que sendo o coeficiente de atrito cinético, né, teve um erro aqui, calcule a força resultante, a aceleração, a força de atrito e a força peso. Considere a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, o que, que nós temos que saber aqui, né? Ele pediu muitas coisas, né? Ele pediu para a gente poder calcular a força resultante, ele pediu para a gente calcular a aceleração, a força de atrito e a força-peso, tá? Então, como que nós vamos responder essa questão? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Imagine que aqui eu tenho um objeto, né, igual ele descreveu, e esse objeto está em uma superfície, né? Então, eu tenho uma força-peso para cá e eu tenho uma força normal para cá. Se você se atentar no texto, ele falou que esse objeto, né, está sendo puxado do que? Da esquerda, né? Ele está dizendo está sendo puxado da esquerda para a direita. Então, ou seja, para cá está sendo puxado com uma força de 2.500 newton. Então, nós temos uma força aqui nesse ponto aqui, ó, de 2.500 newton. Se o objeto está sendo puxado para esse sentido, então isso quer dizer que a nossa força de atrito está para cá, tá? É importante a gente saber isso. Como que eu calculo a força-peso? A força-peso, ela nada mais é que massa vezes gravidade, tá, pessoal? Então é massa vezes gravidade, professor. É massa vezes gravidade. Então vamos fazer esse cálculo aqui. O peso é igual a massa, pessoal. Para quem não sabe, ele deu no texto aqui que foi o valor de 20 quilogramas. Então, vou multiplicar 20 vezes quanto? Vezes 10, que é o valor da gravidade. Então, 20 vezes 10 vai dar 200. 200 que? 200 newton. Pronto. Achei uma das coisas que estão pedindo aqui, né? Que ele pediu para calcular a força-peso. Perfeito. Além da força-peso, nós também temos a força de atrito, né? Como que nós calculamos a força de atrito? Força de atrito, FAT, é igual à força normal, né? Força normal vezes o coeficiente de atrito. É importante se atentar ao seguinte: se o peso está para cá é a força normal. Se está em equilíbrio, quer dizer então que a nossa força normal é igual à força-peso. E o nosso peso foi de 200 newton. Então também a nossa normal é 200 newton. E aí, para a gente fazer esse cálculo aqui da força de atrito, vamos fazer como? FAT, tá? É igual 200 newton, né? Vezes o coeficiente. Quanto que vale esse coeficiente? Ele deu aqui, ele disse que o coeficiente é 0,2, tá? Então você vai multiplicar por 0,2. 0,2. Como que eu faço essa multiplicação? Você esquece esse zero, multiplica 2 pelo 200, né? A princípio você esquece. Então vai ficar o seguinte: 200 vezes 2 daria 400. Só que qual é o porém? Aqui tem uma vírgula, então você vem e adiciona uma vírgulazinha aqui.
Então, eu estou dizendo que no fim das contas, o seu cálculo vai ser o seguinte: FAT é igual a 40 newtons, tá? Então, pessoal, veja bem, eu já encontrei a força-peso, que foi 200 newton, tá? A força normal também foi 200 newton, é importante saber disso daqui. E também aqui, 40 newton foi a nossa força de atrito. Tá faltando mais alguma coisa? Ele pediu também a questão da força resultante e da aceleração. Como que eu vou calcular a força resultante? É importante lembrar vocês o seguinte: a força resultante ela pode ser calculada ou dessa maneira, F é igual a M vezes A. Só que nessa situação nós não temos nenhum A, nós não temos nem a força resultante, então essa é inviável. E a outra maneira é analisar as forças na horizontal. Ou seja, então a força resultante pode ser a somatória de quem? A somatória da força de atrito, tá? É importante lembrar disso, mais a força que está puxando da esquerda para a direita, que ele disse que é o valor de 2.500. Lembra o valor de 2.500? Perfeito. Aí como que eu vou fazer? Eu tenho que me lembrar outra coisa, que a força de atrito, como está contrária, então aqui vai ser o que? Vai ser negativo, né? Tem que lembrar que vai ser negativo. Perfeito, pessoal. Como que eu vou fazer? Só fazer o cálculozinho básico aqui, tá? Ó, preste bastante atenção. FR é igual a menos 40 mais 2.500. Quanto que vai dar o resultado aqui, pessoal? Vai dar o resultado 2.460, né? 2.460 newtons. Ah, então minha força resultante, professor, é 2.460 newtons. É, isso mesmo. Finalizei tudo? Não, ainda ele pediu também a aceleração. Como que eu vou fazer esse cálculo? É tranquilo, pessoal. Vou só isolar aqui, ó. Presta atenção. A é igual a força resultante sobre a massa. O cálculo ele deu, não deu? Ele nos deu que a força resultante, é importante a gente ter isso aqui em mente, o A vai ficar como? Ele disse que a nossa força resultante foi 2.460. Então, vou pegar esse valor e vou dividir pelo valor da massa, né? Aí eu tenho que voltar aqui para lembrar qual é a massa. A massa que ele deu no texto que é 20 quilogramas. Não podemos confundir. Vamos responder na questão 1. Então, 20 quilogramas. Corta. Vai ficar 246 dividido por 2, que vai dar 143 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, para que o vídeo não fique tão grande, eu respondi só a questão 1. Aí eu vou vir em outras etapas responder as demais questões. Valeu, um abraço.